Opa! Estava esperando um anúncio, mas está aqui, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Na Trave! E não vamos falar da rodada que passou, né? Meu time ganhou do Atlético Goianiense, sofrido, mas ganhou. Mas não é disso que nós vamos falar, nós estamos falando das nossas traves, né? Tentando tirar, pela palavra de Deus, as traves que a gente conduz. E quero saudar vocês, uma boa noite, uma alegria estar novamente aqui. Hoje, acompanhado de duas pessoas maravilhosas, Camila e Arthur, já conhecidos aí, pastor Arthur Charzuki e a Camila Heller, né? Estamos aí em um triângulo, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Itaguaí. Falei certo, né? Isso aí. Nem parece que eu sou geógrafo também, brincadeira. E o pastor Arthur, que está lá em São Léo, que é a terra linda. Muito bem, então tá certo, já saudei, vou deixar vocês saudarem o pessoal aí que está nos acompanhando. Já 9 pessoas aí nos acompanhando ao vivo. Que bacana. Muito bem, primeira boa noite. Boa noite aí para todo mundo. E vamos para mais um momento aí desse bate-papo construtivo. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Participem, perguntem, interajam. Torne esse momento mais agradável ainda. Obrigado. Prazer estar aqui novamente com você, André, e o Arthur. Legal. Legal, show. Muito bem, então, pessoal, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aí com os colegas, com a Camila, com esse pessoal aí que tem por objetivo de nos aprofundarmos na palavra, em conjunto, em grupo, uma única igreja. Então, é uma alegria estar aqui de novo e uma boa noite para todo mundo aí que vai participar com a gente. Isso aí, muito obrigado. Eu ia dizer que nós estávamos aqui para atualizar a palavra, mas vão me confundir aí. Teve uma polêmica essa semana com o Ed René Kivitz, que falou sobre atualizar, que a palavra tinha que ser atualizada. Eu não vi o contexto em que ele disse, não vou julgar. Eu só sei que a palavra de Deus ela é viva e atual e ela tem uma mensagem para hoje, né? E, de fato, se a gente for interpretar literalmente a Bíblia, a gente vai ter problemas, né? Então, a gente precisa interpretá-la dentro da revelação de Jesus Cristo. Acho que esse é o grande objetivo da gente também essa noite aqui, quando a gente quer, como a gente falou, né? E tirando as traves que a gente tem, né? Para, de fato, viver o cristianismo como um bom testemunho nos tempos atuais. E hoje a Camila preparou, ela disse que queria trazer um texto. Na semana passada eu li um poema da Adélia Prado, e hoje ela trouxe um texto sobre a humanação de Deus, e tem tudo a ver, estamos na Semana da Reforma, e esse é um tema bastante relevante. Então, passo a palavra então para a Camila, para iniciar aí o nosso bate-papo essa noite. Obrigada. Então, o texto é do Leonardo Boff, é uma das mensagens que faz parte do livro intitulado Livro dos Elogios. E esse capítulo tem como título Elogio do Filho do Homem. Humano assim, só Deus mesmo. Ele não era propriamente pobre. Como carpinteiro e um factotum, ou um faz-tudo, era de uma profissão bem remunerada. Trabalhava madeira, construía telhados, fazia janelas e muros. Como todos do seu tempo, era também um camponês mediterrâneo em Nazaré da Galileia, uma das terras mais férteis do mundo, mas desde cedo mostrava especial predileção pelos pobres. Era visionário, mas não sonhava com outros mundos, senão com este mesmo transformado, que ele chamava de reino de Deus, feito de amor incondicional, de justiça a partir dos mais vulneráveis, respeito, de perdão e de total abertura a Deus, chamado de Abba, que quer dizer paizinho querido. A ele se opunha o anti-reino, feito de ódio, de egoísmo, de arrogância e de impiedade. No reino de Deus, as relações deveriam ser de profunda igualdade.
Ninguém deveria ser chamado de mestre, de chefe, nem de pai. Os que mandavam não tinham que mandar, mas servir a todos. Mostrava 3 poderes sobre as dimensões sinistras da existência. Mostrava ter poderes sobre as dimensões sinistras da existência. Por isso curava cegos, purificava rancenianos, tocava a pele das pessoas que todos evitavam. Assim, pelo toque da pele, suscitava neles a convicção de que eram também humanos como os outros. Chegou até a ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim e seu amigo Lázaro, irmã de Marta e Maria, também amigas. Irmão de Marta e Maria, também amigas. E ousava até perdoar pecados. Quem se sentisse mal com Deus, ouvia dele estas consoladoras palavras: teus pecados te são perdoados. Vá em paz. Conhecia profundamente o coração das pessoas, por isso não julgava ninguém, compreendia e mostrava misericórdia. Podia bem dizer: se alguém vem a mim, eu não o mandarei embora. Pouco importava que fosse quem fosse. Crianças, um oficial romano, um rico fiscal de impostos, de nome Simão, ou um teólogo curioso, como Nicodemos, não discriminava ninguém. Certa feita, uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. Todos queriam apedrejá-la. Ele ficou de cócoras na areia, começou a escrever os pecados de todos os presentes, e estes iam saindo cabisbaixos, um a um, até que ele ficou sozinho com a mulher. Com ternura lhe disse: mulher, alguém te condenou? Fez-se longo e constrangedor silêncio. Eu também não te condeno, mas não faças mais isso. Sonhava com uma solidariedade sem limites, até para com os inimigos manifestos. Se um deles estiver caído na estrada, verga-te sobre ele, leva-o para o hospital e ainda deixa um adiantamento em dinheiro para pagar os gastos. Seu sonho era que Deus não fosse sentido como um juiz implacável, nem como um senhor onipotente, mas como um pai, melhor ainda, um paizinho. Tão terno e bondoso que tem as características de uma mãe. Deus, pai e mãe, não apenas dos bons, mas de toda a humana criatura. Também dos ingratos e maus. Com referência ao filho perdido na devassidão, o filho pródigo, se mostra como pai misericordioso e para a ovelha tresmalhada, pastor solícito. Para todo pecado oferecia perdão. Para ele sempre é possível um recomeço. O ser humano é em todo tempo resgatável, como nos lembra o Papa Francisco. Para Deus não existe uma condenação para sempre e eterna. Ele não era um asceta como os monges do deserto. Aceitava prazerosamente comer com quem o convidasse, como Zaqueu. Numa festa de casamento, ficou penalizado ao perceber que estava faltando vinho. Sua mãe já o alertara do problema. Fez o maior milagre de sua vida. Transformou água em vinho. E não vinho em água, como fazem algumas igrejas, para que a festa se desenrolasse alegre até de madrugada. Não admira que pessoas invejosas de sua liberdade o chamassem de comilão, de beberrão e de amigo de gente de mais companhias. Este era o seu sonho, a sua utopia, a sua lenda pessoal, o reino de Deus. Mas era um reino sem rei, só de servos que se serviam uns aos outros. Mas para que esse seu reino-serviço fosse verdadeiro, deveria começar bem lá embaixo, do fundo do inferno humano. Devia iniciar a partir dos invisíveis, dos pobres, dos oprimidos e dos pecadores. Se não começasse por eles, não seria para todos. Somente a partir dos últimos, os outros, os antepenúltimos e todos os demais, até os primeiros, podem ser atingidos e contar com o perdão e a graça divina. Por isso gostava de dizer: felizes de vocês, pobres, de vocês é o reino de Deus. Quer dizer, vocês serão os primeiros beneficiários do reino de justiça, de bem-querença e de intimidade com o pai e a mãe de infinita ternura.
Todas as religiões e tradições espirituais dizem: ama o próximo como a ti mesmo. Jesus vai mais longe em dois sentidos. O próximo para ele não é aquele que está ao seu lado, mas aquele que ninguém olha e para o qual não dá valor. É aquele feito invisível. Deve amar especialmente a estes que ninguém ama, porque sequer os veem. O segundo sentido, verdadeiramente novo. Ama o próximo mais que a ti mesmo. Assim também o entendeu São Francisco, chamado de o primeiro depois do único, Jesus Cristo, como cantou em seu belo hino da paz universal. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Sonho que se sonha só é por ilusão. Por isso queria sonhar com outros. Reuni um grupinho de 12 ao seu redor, todos entusiastas, mas sem grande consistência. Havia outro grupo maior, de 72, que acreditavam nele, mas com muitas reticências. Só o grupo das mulheres era fiel. Elas também o seguiam. Disse que Maria de Magdala tinha uma amizade especial com ele. Elas o sustentavam generosamente. Quando, por ocasião de sua prisão e condenação, todos fugiram ou o negaram, como Pedro. As mulheres não. Sempre lhe foram fiéis. Estas estavam ao pé da cruz, dando-lhe solidariedade. Nunca o traíram. Foram elas que avisaram aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Sua primeira palavra é cheia de força convocatória. Gente, o tempo da espera expirou. O sonho começou a se realizar. Acreditem nessa boa notícia. Vai ser uma coisa extremamente promissora para todo o povo. Mudem de vida e comecem a realizar o sonho lá onde estiverem. Caso contrário, ele nunca vai acontecer. Quando os discípulos lhe pediram um logotipo, um resumo da sua mensagem, ele respondeu em forma de oração. Ensinou-lhes o Pai Nosso. Nesse pequeno resumo estão os dois elementos mais importantes de sua mensagem: Pai Nosso e Pão Nosso. O Pai Nosso, não o meu Pai, representa o anseio do ser humano para o alto, para o encontro com aquele que sempre nos espera e nos aconchega em seu seio. É o Pai no céu. O Pão Nosso, não o pão meu, mostra o enraizamento do ser humano na terra, de onde tira, junto com outros, o seu alimento para ser repartido entre todos. É a terra. Ele uniu céu e terra, pai e pão. Só quem mantém essa unidade do Pai Nosso com o Pão Nosso pode dizer amém. Só esse está na tradição de Jesus. E quantos separam o Pai Nosso do Pão Nosso? Todo visionário sofre, a realidade resiste ao sonho. As pessoas não gostam de mudar e, quando pressionadas, reagem com violência. Quanto de sonho aguenta o ser humano? Armou-se um complô contra o sonhador de Nazaré. Velhos inimigos, Anás e Caifás, esqueceram suas desavenças para estarem juntos contra ele. O poder religioso, levitas e fariseus, se uniu ao poder político, saduceus e herodianos. As forças nacionais, na pessoa de Herodes, se articularam com as forças transnacionais, as romanas, representadas por Pôncio Pilatos. Por fim, até o poder popular foi manipulado contra ele. Todos gritavam: fora com ele, crucificam-no, Barrabás em vez de Jesus. E foi crucificado. Morreu atirando um brado desesperado ao céu: Pai, Pai, por que me abandonaste? E Deus, que sempre escuta o grito do oprimido, atendeu o grito do crucificado. Disseram as mulheres, 3 dias após seu sepultamento, que ele estava vivo. Não como Lázaro, que teve seu cadáver reanimado, mas como aquele que realizou em sua realidade humana o sonho que pregou, o reino de Deus. A ressurreição inaugurou uma revolução dentro da evolução. A lenda pessoal se concretizou, ressuscitou para um tipo de vida absolutamente nova, na qual o corpo assume as características do espírito e o espírito as características do corpo. Todas as virtualidades escondidas dentro dele, do ser humano, se realizaram plenamente. Ele é o novo Adão, o fim bom da história humana. Essa versão das mulheres sobre sua ressurreição conquistou os seguidores do pregador e profeta popular.
e continua conquistando professantes até os dias de hoje. Por isso se reúne não ao redor da cruz e da morte, mas da vida e da ressurreição. Não celebram a memória de um passado, mas a presença de um presente. A partir de agora, a alternativa humana é esta: ou vida ou ressurreição. À base da experiência das mulheres, pessoas começaram a refletir e a reler toda a sua vida e a gesta passada. E concluíram: humano assim como ele, somente Deus mesmo. E começaram a chamá-lo de Filho do Homem, Messias, Filho de Deus, e no fim de tudo, Deus mesmo, encarnado em nossa miséria. Ó suprema ousadia da fé! De onde ele vinha? Ninguém sabia dizer exatamente. Dizem que nasceu em Belém, numa gruta, cercado de animais. De Nazaré? Seguramente, embora esse lugar não ocorra nenhuma vez nas escrituras do Antigo Testamento. Poderia vir alguma coisa boa de um lugar assim desconhecido? Diziam. Quem era ele? Como se chamava? Jesus de Nazaré é o seu nome. Depois de termos dito tudo o que dissemos acima, qualquer semelhança com o Nazareno é pura coincidência. Se alguém merece o maior elogio que se possa fazer, então é para ele, para Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Deus encarnado em nossa realidade mortal. Barbaridade, Camila. Com esse texto aí eu já nem sei mais o que dizer, tem tantas coisas. Que texto lindo. Algumas coisas a gente pode pontuar que difere da teologia luterana, mas eu acho assim, é maravilhoso, muitos apontamentos, porque a gente de repente pode estar querendo ver aí uma aula de teologia, e tem uma aula de espiritualidade, mas não adianta eu procurar algumas coisas que ele não quer dizer ali, ele está colocando isso dentro de um contexto em que a religião sempre foi usada como benefício para alguns, e ele diz, não, Jesus fez diferente, né? Jesus falou para aqueles que queriam ouvir, por isso ele estava sempre rodeado, né, daquelas pessoas que não eram bem vistas, né? Porque, e aí a resposta é a seguinte, né? Eu vim para os pecadores, não vim para os bons, né? Os bons não precisam de médico. E no final das contas, dentro da boa teologia luterana, a gente sabe que todos precisam de médicos, mas quem não reconhece essa doença não vai atrás. Por isso que os fariseus, e nós passamos a esses nossos 6 encontros, e vamos falar hoje de novo, os fariseus sempre iam para provocar Jesus, nunca iam para buscar conforto, né? Então, acho que, enfim, mas é muito rico, eu nem sei por onde começar, viu? Esse texto aí é realmente muito bom. Eu me lembro, já que falou da humanação de Jesus, o Boff também, aliás, o nome correto, né? Genésio Darcy Boff. O Leonardo Boff é só o pseudônimo, né? Pelo qual ele é conhecido. E ele falou, né? Todo mundo quer ser homem, todo mundo quer ser rei. Só Deus quis ser menino, né? Falando da humanação. Então ele escolheu, por isso que Paulo diz, né? Ele escolheu as figuras desprezadas, a loucura, né? Para questionar a tal sabedoria dos sábios. E Jesus fez isso o tempo todo, né? Nossa, maravilhoso. Eu tento recordar algumas imagens que foram citadas aí, mas nem sei aí o que comentar. Só vou saudar o pessoal que está aí com a gente, depois talvez o Arthur, se quiser comentar o texto também. A Ilva está com a gente, né? Ela diz, boa noite, parabéns pela escolha do texto, Camila Heller. Leonardo Boff, com seu olhar cuidadoso pelos pobres e excluídos e com seu amoroso coração. Lei Ramos está presente, boa noite. Meu amigo Moisés Hermeto Dornelles, boa noite, irmãos. Ele diz, exceto José de Arimateia. Sim, falando dos fariseus, né, dos membros do Sinédrio, eu excluiria, além de José de Arimateia, eu acho que Nicodemos também estava bem tocado pelo Evangelho, né? Mas como nós não sabemos ao certo e tal, a gente é bom não citar mesmo, é deixar, como é que se diz, cuidar para não generalizar e esquecer as exceções, né? Olha só quem está presente aqui, a Ilse Stig, minha querida amiga da época de São Paulo. Bem-vinda, ela é prima da Ilva, né? Lá de São Gabriel da Palha, Terra Boa. Mas então tá bom. Arthur, eu vou tentar organizar minhas ideias a respeito desse texto aí que a Camila leu. Se você quiser fazer algum apontamento, tá? Ou se vocês
de repente quiserem ler, né, o texto bíblico, né, e aí a gente dentro, acho que conversa muito, né, com um texto base aí para nossa conversa, para o nosso bate-papo aqui. Acho que dá para relacionar alguns pontos, né, com esse texto de abertura. Eu só queria então comentar, né, gente, que eu achei muito legal o texto, né, aí da Camila, e ela ia lendo, né, como a questão da pandemia me veio na mente, né, ou seja, né, a quarentena, né, eu e até eu e a Camila estávamos até conversando sobre esse assunto, quarentena, a dificuldade que o pessoal está tendo, né, de seguir, né, as regras para se evitar uma segunda onda. E imaginem, né, Jesus, né, em meio de uma realidade, de uma cultura que naquela época estava numa grande ansiedade, né, esperando por um Salvador, aquela perspectiva de um Salvador político, revolucionário, assim eles aguardavam. Então, diante de tudo isso, né, as pessoas elas sofriam muito, né, havia muito sofrimento, né, tanto da parte, né, dos fariseus, né, com as suas leis, e também da parte de Roma, né, com seus impostos, né, o peso, os valores em cima das pessoas. Então, me deu aquela sensação, né, vendo a realidade dessas pessoas, era, digamos assim, como se fossem também quarentenas. As pessoas isoladas, né, ou seja, por dificuldades sociais, também seja por doença, né, impureza, como assim eles percebiam. Como é bonito, né, gente, pessoal, a gente vai observando daí Jesus, né, Jesus ele entra nessas quarentenas, Jesus ele entra no meio delas para mostrar para essas pessoas que elas não estão, né, sozinhas, né, não importa a situação, né, que a pessoa está passando, né, nós temos um Jesus ali, um Jesus que entra nessas quarentenas, que entrou e que apresenta a boa nova, a boa nova do perdão, a boa nova da salvação e assim por diante. Então é muito bonito a gente ver, né, e também trazer para hoje, para a nossa realidade, né, esse Jesus que entrou nas quarentenas, né, boa parte delas criadas, né, pela idade, assim por diante, né, tipo, são quarentenas humanas. É esse Jesus que entrou nessas quarentenas para apresentar o perdão, né, retirar aquele fardo, aquele peso que estava diariamente sobre as pessoas, né, todo o seu sofrimento e assim por diante. Mas é interessante, hoje a gente ouve muito nessa questão da quarentena de novo, né, que a gente sabe, não é fácil, é difícil, a gente sente necessidade, né, de estar com as pessoas. Até hoje eu fui visitar uma senhora que ela também, assim, ela é grupo de risco, ela fez uma cirurgia, enfim. E ela me comentou, bah, pastor, como eu tenho saudade de um abraço. Antes a gente nem se dava conta, nem valorizava isso, né, pessoal? A gente estava muito assim mergulhado em nossos cotidianos, né, em nossas vidas, incluindo a mim também junto. Mas agora, como certas coisas, né, que não tinham valor e agora como estão mostrando o seu valor. Então, essas quarentenas que Jesus entrou lá no seu tempo, hoje também ele continua entrando. As pessoas muito comentam também, pastor, né, eu estou me sentindo muito sozinho, estou me sentindo desamparado, e eu sempre procuro comentar, não, tu não está sozinho, tu não está sozinha, tem um Deus que está contigo, que está te acompanhando, está te auxiliando, né, está te levando até aqui. Então, é maravilhoso ver esse Jesus, né, nesse estado assim de inserção, né, onde havia então situações de problemas, né, Jesus ali estava, né, para apresentar, né, a verdadeira mensagem,
porque os seres humanos, até hoje, né, nós temos essa tendência de sermos fechados em nós próprios, né, com os nossos pensamentos, as nossas ideias, e com isso criamos, né, quarentenas, né, devido a isso, que é claro que é devido à realidade do pecado, mas é maravilhoso termos um Jesus que habita nas nossas feridas, nas nossas dores. Então isso me veio muito forte, né, ouvindo o texto aí da Camila, eu achei muito, muito interessante, muito legal. Muito bem, esse texto de fato suscita muitas reflexões, né? Nós, repito, assim, como luteranos, a gente vai encontrar algumas dificuldades em responder a questão, como ele coloca aí, do perdão, né? Deus não quer condenar eternamente. Não sei se ele está falando de uma salvação universal. Luteranos entendem diferente, né? Que a salvação é para todos, Jesus veio para todos, mas a necessidade da fé, né? Sola fide. Essa é, aliás, um dos pilares da reforma. Mas eu tenho certeza nenhuma que essa visão desse Jesus que estava ao lado do povo, ao lado das pessoas, né? E veio sim com um olhar, como na teologia da libertação se fala, de um olhar preferencial pelo pobre. Porque era o meio dele, apesar dessa origem que não era assim tão pobre. Isso é uma questão de interpretação, né? Dizem que carpinteiro já era um profissional de uma categoria mais elevada e tal. Eu não consigo nem defender nem questionar. Pode ser que sim, mas estamos falando de uma época que tudo era, né, todo o povo era bastante pauperizado, né, vivia em dificuldade devido à opressão de Roma, aos impostos, né? Mas o importante é que Jesus larga tudo, inclusive esse ofício que lhe garantiria o sucesso, e para o seu ministério, isso o Boff cita, que eu acho que é muito importante, a gente não pode esquecer, as mulheres, né? Lucas, acho que é Lucas 4, Lucas 6, fala das mulheres que mantiveram Jesus, né, com suas doações. Então isso é importante. A igreja costuma esquecer, como agora na reforma, a gente vai falar muito de Lutero, eu acho que tem o seu mérito, mas eu assisti uma programação de uma igreja de confissão luterana, eles produziram 4 vídeos sobre as mulheres da reforma, mulheres que enfrentaram tantas dificuldades ou mais, mas foram importantes, né, para que o legado da reforma passasse adiante. E às vezes a gente esquece, né? Tá aí uma coisa que a gente está fazendo, acho que aqui no Na Trave, que é dar voz àqueles que não têm voz. A gente fala muito de Lutero, mas é preciso dar voz àquelas mulheres que, né, hoje parecem, não vou dizer anônimas, mas desconhecidas, mas que foram importantes, né? Acho que isso é muito relevante. Esse texto daria para ficar a noite inteira conversando, mas nós combinamos que o nosso encontro teria uma limitação de horário, porque senão, sem o Diego essa noite, né? Aliás, eu esqueci de falar, me perdoem, vocês estão sentindo, né? É uma falta muito sentida, aquela risada deliciosa, aquela risada deliciosa do pastor Diego Ernesto Petri, uma pena. Estamos sentindo a ausência e vamos dizer para ele que ele não pode faltar. Ele que dê um jeito, contrata um assessor aí para cuidar das tarefas, porque ele tem que estar aqui conosco, né? Muito bem. Lembrei dele no trecho do texto que fala sobre o milagre, né, de transformar água em vinho e não de o inverso, né, como muitas igrejas têm feito. Então, ao invés do azedume, né, a doçura, né, Perfeito. Lembrei dele nesse trecho. Perfeito. Eu senti um quesinho aí de uma certa crítica também na questão da ceia, né? Nós luteranos ficamos muito firmes nisso, né? Jesus celebrou a ceia com vinho, né? Não foi com suco de uva ou algo parecido, né? Não era a intenção do Boff, mas a gente sempre faz uma releitura e a gente vê com os nossos olhos, né? Eu vou propor para vocês a gente avançar, embora esse texto daria aí para a gente conversar muito mais, mas a gente ir para o texto de hoje, que é o nosso interesse principal, né? Porque tem a ver, né? Jesus falou do amor, né? Colocou como mocinho, né? Como personagem principal de uma das suas mais famosas parábolas, um
adversário, um inimigo, um samaritano, né? E o samaritano era capaz de amar com o amor que Deus esperava. E hoje o texto do Evangelho, né? Mateus 22, 34 a 46, fala de amor. Eu vou fazer a leitura. Eu acho interessante também essa... Parece ter uma certa contradição, né? Quando ele coloca que para ser humano assim, só Deus mesmo, né? Então acho que ele viveu na plenitude o que é ser humano, né? Ter essa humanidade, abrigar essa humanidade e exercer isso, sabe? Então, eu achei muito interessante essa colocação, assim. E fala muito no texto de hoje, né? Sobre isso, né? Essa capacidade de praticar o amor, né? Exatamente. Sempre estar exercitando isso aí, para com todos, e é difícil, é muito difícil, né, ter essa visão tão abrangente, né, capaz de acolher quem quer que seja, acolher aqueles que a gente não olha, aqueles que a gente passa e não presta atenção, aqueles que a gente acha que tem algum problema e vai ser um problema para mim chegar perto dessa pessoa, ou tem uma doença naquela época, né, que eu me falo de Hanseníase, de que tinham Hanseníase, que Jesus vai ao encontro desses. Então é um desafio. Perfeito. Colocou, né, como se ele viesse nos ensinar o que é sermos seres humanos, né? E é uma coisa que a gente ouve muito aí, que para alguns até causa estranheza, como é que se diz? Essa humanidade está desumana, né? Tem que resgatar a humanidade. E Jesus, né, verdadeiro Deus, assumiu a humanidade e, de certa maneira, veio nos ensinar o que é sermos seres humanos para amar o próximo. Acho que esse resgate aí tá bem atual, relevante e necessário. Antes de fazer a leitura do Evangelho, vou saudar minha querida amiga Valéria Coelho, lá de São Paulo. Que bom te ouvir, André Luiz Bender. Que legal, minha amiga, seja bem-vinda. Carla Maria Lima Nunes, nossa amiga lá de São Leopoldo, né? Candidata a vereadora, boa noite. Nosso querido amigo Denis de Lima, o pastor, acessa o link lá. Ô Denis, acessa o link e vem com a gente bater um papo aí, tá? Boa, tá muito bom? bom. Chega aí. E a Carla Maria diz, boa noite, meu amigo, ótimo. Então, legal. Vamos avançar, porque senão nós vamos até meia-noite. A gente gosta de falar e tá tão bom, né? Então, vamos lá para o texto. Eu, então, faço hoje a abertura da leitura, tá? A Camila já fez, o pastor Arthur já fez, eu já tinha feito, mas volta na minha vez, tá na minha vez de novo, né? Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, NTLH. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o segundo mandamento e o mais... Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada.
e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Bom, vou então aproveitar que eu estou com a palavra e já vou seguir falando, né? Da minha leitura, assim, né? Então, novamente, os fariseus, eles não desistiram. No episódio passado, de semana passada, os fariseus não foram. Eles mandaram seus seguidores, né? Na pergunta dos impostos, né? Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus. Agora não, agora foram eles pessoalmente, foram se expor de novo, né? Tiveram essa coragem. Mas por que eles tiveram coragem? Porque os saduceus, que eram um partido político-religioso, né, diferente, nós convidamos o Denis, mas eu aqui não sei se eu vou ver o Denis, sabe? Eu acho que no formato que eu tô aqui eu não consigo. Deixa eu ver, depois eu vou olhar se eu consigo. Ah, sim, o Denis já mandou o recado, ele só vai ouvir, tá bom. Então eu vou seguir aqui. Os fariseus eram de um grupo político adversário, né? Eles rivalizavam. Os saduceus eram um grupo minoritário, digamos assim, né? E aí, como os fariseus viram que Jesus calou os saduceus, pensaram, agora nós vamos lá, nós vamos mostrar que nós temos mais poder, nós temos mais argumento, né? E aí, com a mesma intenção de tentar pegar Jesus numa contradição, né? Um mestre da lei, vejam, não é qualquer fariseu ali, era um doutor da lei, né? E aí, ele vai e pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante. Penso que a questão principal aqui é a seguinte: os judeus eram tão apegados às leis que eu acho que eles não admitiam uma hierarquia da lei, a tal ponto de colocar as leis que eles criaram no mesmo nível dos mandamentos, no mesmo nível das leis mosaicas de Levítico e Deuteronômio. Então, não admitiriam que Jesus colocasse uma hierarquia nas leis. E essa hierarquia das leis, ela existe. No nosso país, por exemplo, nós temos a Constituição Federal que está no topo, né? E abaixo da Constituição vêm as outras leis. Mas Jesus, primeiro, conhecia todas as coisas. A sua sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus. Ele, então, coloca para eles um resumo dessa lei, porque esse é o resumo da lei, em outras palavras. Aqui eu me lembro que na prática didática luterana, a gente divide os 10 mandamentos em 2 tábuas. Claro, inspiradas porque Moisés recebeu 2 tábuas, né? E aí a gente divide os mandamentos que se referem a Deus, né? Os mandamentos de cunho vertical, que trata do nome de Deus, não ter outros deuses, não fazer imagens para adorar, santificar o dia do descanso. E depois vem a segunda tábua, que é os mandamentos horizontais, que é eu e o meu próximo. Eu até não sei aqui, o pastor Arthur, que é mais teólogo e mais pastor que eu, me responda. O 4º mandamento, que fala da autoridade dos pais, se eles são autoridades por ordem divina, eles são representantes de Deus, eles não deveriam estar na primeira tábua, será, hein? Né? Ou eles estão na segunda tábua? Pois essa então, parte do catecismo eu acho que eu pulei. Agora também, pastor, eu não estou aqui com o meu catecismo. Não, tudo bem. Para te confirmar com segurança. É uma questão, mas eu acho que o 4º mandamento a gente coloca na segunda tábua. E eu até acho que não, né? Por quê? Porque ali a autoridade dos pais é a autoridade divina, então não deveria estar na primeira? É só uma questãozinha aqui que me e é a única que vem com bônus, né? E a única que vem com promessa, né? Com bônus, bem lembrada, Camila. E aí Jesus, então, diz assim, não, pera lá, os mandamentos se resumem em 2. Vocês ficam criando 1001 leis e regras e oprimindo o povo com leis e regras, né? Hoje a gente diria assim,
tirem os baixinhos de casa que eu vou falar um palavrão. Cagando regras. Você vem cagando regra aqui, né? Vem colocando um monte de regras. Pois os fariseus faziam isso, um monte de regrinhas para o povo obedecer, né? Dízimo do cominho, da hortelã. E Jesus disse, gente, para que complicar? Vamos simplificar. Tem 2 mandamentos mais importantes. Ama a Deus e ama o teu próximo. Qual é a dificuldade? Qual a parte do ame a Deus e ama o próximo que vocês não entenderam? Ele está dizendo isso, né? E aqui, inclusive, deixa eu extrapolar um pouquinho aqui. Complicar e simplificar. Vocês sabem a origem da palavra complicar e simplificar? Duplicar. Tem a ver com plicas. Plicas, do latim, são dobras. Simplificado é simplicas, sem dobras. Legal. Quando você duplica, né? Você tem uma dobra, né? E quando você complica, você amassa a folha. Depois você não consegue mais voltar. Eu lembro que eu sou da época que você tinha um documento, era mais difícil. Então você passava um ferro em cima para quando dá uma orelha de burro, né? Nossa, eu ouvia muito. Minha mãe dizia assim... Minha mãe dizia, para, meu filho, seu caderno é cheio de orelhas de burro, né? Porque eu estava tudo dobrado. Era complicado o meu caderno. Então, o que os fariseus faziam e muitos cristãos ainda hoje fazem, né? Complicam. Ficam dobrando, ficam dificultando. Parece aqueles origamis, que são lindos. Mas lá, quando está pronto, eu nunca consegui fazer. Então, Jesus está dizendo para eles, gente, simplifica. Simplicas, sem dobras. Ame a Deus e ame o próximo. E aí Jesus conclui, toda a lei de Moisés e os profetas se baseiam, né, nesses 2 mandamentos. Vou avançar logo, porque eu acho que nós vamos fazer diferente hoje, por causa nos propusemos a fazer num tempo menor. E daí Jesus vai no ataque. Eles murcharam as orelhas, botaram o rabo entre as pernas, e aí num outro momento, porque aqui diz quando os fariseus estavam reunidos, então provavelmente se pensa num lapso de tempo entre um evento e outro, mas quando eles estavam reunidos, e eu quero imaginar que estavam realmente ali no pátio do templo, não era uma reunião separada, mas era ali no pátio do templo, porque eles também estavam ali para fazer a sua propaganda, né? Eles também estavam fazendo a sua propaganda. E estavam ali reunidos, aí Jesus vai ao ataque. Salvo engano, eu acho que é a única vez que Jesus vai para o ataque. Sempre é ele que sofre, né? É eles que vêm atrapalhar a aula de Jesus, né? De onde vem a sua autoridade? Com que autoridade vocês fizeram isso? Nós falamos aqui já, né, há uns encontros atrás. E agora Jesus que vai. Eles estão reunidos e Jesus pergunta, o que é que vocês pensam do Messias? De quem ele é descendente? E aí Jesus coloca, Jesus não está questionando, né? A Camila saiu. Pois então. Uhum. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Então, bom, já apareceu. Bem-vinda de volta. Jesus vai para eles. Jesus não está questionando. Ele é da linhagem messiânica de Davi, ele é descendente de Davi. Mas ele queria expor para eles que eles não estavam identificando este Messias, que eles estavam esperando um Messias diferente, não o Messias que Deus tinha prometido e que estava ali na frente deles, né? Que era verdadeiro homem, falamos disso, né, no maravilhoso texto que a Camila trouxe, mas era também verdadeiro Deus. Por isso, Davi diz àquele que seria seu descendente, o meu Senhor. E aí, como eles não tinham argumentos, diz o texto aí, ninguém podia mais responder, e eles, gente, eram doutores da lei, eram os bambambãs, era doutor. Daquele dia em diante, não tiveram mais coragem de lhe fazer mais perguntas. Jesus, né, aguentou, né, respondia, às vezes perdia a paciência, tinha que falar duro, até que Jesus disse, agora é a minha vez, eu vou, né,
e aí Jesus vai em definitivo. Isso, na verdade, só aumentou o ódio, porque os fariseus estavam ali, provavelmente tinha discípulos dos fariseus. E como eles não tinham resposta, imagina a humilhação, né? Para um professor normal, não é humilhação dizer assim, me desculpa, eu não sei, eu vou estudar. Eu já fiz isso, e qualquer professor que merece esse título vai dizer, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou me informar. Agora, para eles, que não era, que se achavam, né, o suprassumo da sabedoria e do conhecimento, aquilo foi uma derrota vergonhosa, foi uma humilhação diante daqueles futuros fariseus, né, porque eles tinham certamente alguns seguidores ali em volta, e por isso eles não tiveram mais coragem de lhe fazer perguntas. Mas o ódio fervilhava no coração, a tal ponto deles tramarem pela morte de Jesus. Na semana passada eu dei uma informação errada. Eu fui falar dos herodianos e eu peguei uma informação que falava dos fariseus. Eles estimam que um historiador da época cita 6.000 fariseus, um congresso de 6.000 fariseus ali naquele período da época de Jesus. Ou seja, era um grupo grande, se considerarmos que Jerusalém, por exemplo, tinha entre 26 e 28 mil habitantes naquele momento. Então, era um grupo importante, era um grupo que tinha muito poder, né? E, enfim. Só queria fazer um comentário, André. Sim. Enquanto tu... Não, eu encerro. Depois, se eu lembrar, eu entro na repescagem. Show, show. É interessante, né, pessoal? Sim. Tá cortando um pouco, eu não sei se eu não estou te ouvindo. Aqui para mim, parou também. Também travou, né? Ele saiu. Estou voltando. Chegou. Voltei. Tá bom. Cheguei. Internet. Então, assim, pessoal, só retomando. É interessante. Deu uma travada de novo. Eu vou enquanto... Eu acho que não vou falar mais. Não, enquanto o Arthur se estabiliza a conexão dele, eu vou ler quem mais está com a gente aqui, né? Isso. O Moisés, lá de Porto Alegre, diz: José de Arimateia entra no texto sagrado questionando Jesus sobre o nascer de novo. Não, esse é Nicodemos, né? O Denis Salde e tal. Moisés pergunta: qual a profissão atual lembra os fariseus da época de Jesus? O fariseu era um religioso, não é? Eles não também eram sacerdotes, mas não eram só sacerdotes, eram doutores da lei, eram religiosos, né? Eu acho que eram pastores, bispos, né? Assim, gente que, acho que é isso, né? A Carla tá me corrigindo, ela diz: eu não sou de São Leopoldo, sou de Canoas. Errei. Também não sou candidata, sou assessora parlamentar de um vereador em Canoas. Trabalho com política, mas me candidatar nem pensar. Tá bom. Minha esposa tá aí dando boa noite pra gente. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora lá então, Arthur, vamos ver se agora vamos tentar de novo. Então, eu só queria ressaltar, pessoal, que é maravilhoso, né, que a gente vê Jesus em diversas circunstâncias em que as pessoas agem com ele com malícia, né, com hipocrisia, como a gente comentou já no nosso último encontro, mas a gente vê que como a docência de Jesus, ela se ressalta acima das pessoas, né, isto é, Jesus, diante daqueles homens ali, testando Jesus, Jesus também querendo, de alguma forma, abrir o entendimento deles, né? Uma coisa assim, é fascinante que a cada atitude de Jesus, a gente vê muito forte, né, a universalidade do Evangelho, ou seja, a salvação é para todos, e o que Jesus queria simplesmente oferecer para aqueles homens era essa possibilidade, a salvação, sair, né, da realidade deles
e partirem para uma realidade concreta, palpável, verdadeira, ou seja, né, fazer parte do reino por meio do Salvador Jesus. Então, é fascinante, assim, eu gosto muito de ver Jesus, é claro, acima de tudo, ele é o nosso Salvador, mas a sua atitude docente, né, em meio às pessoas, a sua paciência, mas às vezes também ficava impaciente, mas mesmo assim a gente percebe, né, os fariseus ali incomodando ele diariamente, e Jesus não exclui eles, pelo contrário, deixa eles ali. É muito bonito também quando ele conta a parábola do filho pródigo, né? De um lado, né, estavam os pecadores, né, estavam aqueles que estão fora da pureza que era pedida naquela época, do outro lado estão os fariseus, né? Estão os saduceus. Então é maravilhoso. Esse Jesus é um Deus perfeito, é um Deus que não exclui o ser humano. Eu até não comentei antes, né? Quando temos ali o Boff, né, que fala a respeito da preferência que Jesus tem, né, a preferência pelos pobres. E uma vez assim, uma frase de um professor, eu nunca mais esqueci, ele comentou assim, Jesus, né, ele não tem preferência pelos pobres, Jesus tem preferência pelos pecadores, isto é, todos nós, né, sem exceção, né, nós somos pecadores e esse Jesus, né, maravilhosamente, ele nos presenteia com a sua preferência, né, e nos chama, nos convida, nos conclama, né, para sermos parte, né, do seu povo. É isso aí, gente. Perfeito, inclusive essa preocupação fica bem claro, por exemplo, na história de Zaqueu, né, que era um publicano muito rico. Verdade. E Jesus foi, né? Então Jesus não excluía. Eu acho que a questão da preferência não é exclusividade, mas é de fato aqueles que queriam ouvir, aqueles que estavam necessitados, né? Era essa, acho que o grande diferencial, né? Por isso realmente acho bonito olhar para a teologia da libertação que o Boff representa e sintetiza nesse texto lido, não procurando os problemas, porque tem, qualquer leitura bíblica pode ter, como a nossa hoje à noite pode ter. E o canal está aberto aqui para quem quiser, inclusive, contestar e dialogar, né, apresentar o contraditório para nós. Mas o bonito é enxergar esse outro lado, o olhar caridoso, o olhar de um Jesus que se colocou no lugar do outro. Primeiro, literalmente, se fazendo homem para ensinar essa humanidade, vocês falaram bem sobre isso, mas depois sentir as nossas dores e carregar os nossos pecados. Acho que isso é sem igual. E esse colocar-se no lugar e sofrer as nossas dores é algo que um fariseu, um doutor da lei, jamais faria. Jamais faria. Eles excluíam, né? Eles julgavam Jesus justamente por isso. Mas quem é esse que come com pecadores, né? Que dá atenção? Que diferença, que diferença. Então, na verdade, não era só os ensinamentos de Jesus que incomodavam os fariseus, mas eram as práticas, né? E aí eu acho que é bem interessante a gente repensar na igreja. Agora vamos meter o dedo nas nossas feridas, né? Vou pensar sobre mim. Será que no meu discurso religioso, né, na minha pregação de lei, as pessoas se sentem tranquilas? Mas e na minha prática? Será que a minha prática pastoral, né, de incluir, de trazer para a minha igreja aqueles que não encontram guarida em outros espaços, como é que está, né? Eu acho que sempre é importante a gente pensar e refletir se nós estamos, de fato, seguindo as pegadas do mestre, né? A Carla Maria diz assim, preciso aprender com Jesus a não excluir os fariseus da atualidade. Não vou ler essa palavra, tá, Carla? Difícil ter paciência nesse caso. Ela tem bastante farisaísmo. A diferença política. De fato, eu compreendo você. Eu acho que se Jesus fosse provocado, né? Provocado, ele não iria se calar, né? Eu acho que, então, às vezes a gente precisa pensar... Opa, tá travando para mim, né? Agora voltou. A gente, às vezes, precisa, em favor do evangelho, né, colocar bem claramente as nossas posições, inclusive, às vezes, de repente, provocar inimizade, se a nossa posição
compreensão de sociedade não é a mesma que alguém tenha, né? Acho que a gente, como cristãos, é livre para defender a nossa visão de sociedade que inclua e não exclua, tá bom, Carla? Minha opinião. Agora eu, André, Bender, cidadão, né, falando, tá bom? É difícil, né, para todos nós. Sempre tem algum momento que a gente, né, se solidariza a você, Carla, que às vezes... Perfeito. Camila, quer comentar esse texto? Eu achei, assim, interessante que ele pergunta, né, a Cristo qual é o grande mandamento, e aí ele traz mais de um, né? Pois é. São 2. O assunto acaba por ali, depois acho que ele consegue sintetizar também, né? E chama a gente à responsabilidade, que não tem mais o que ser dito, né? Não tem mais o que ser dito. É olhar para o alto e olhar para o lado, né? E o mais bonito, né, Camila, né, pessoal, assim, o bacana é que é aquele amor desprendido, né, é um amor sem pretensão, né, um amor sem segundas intenções, é aquele amor que é externo, né, que não é parte nossa, seres humanos, né, que não é da nossa natureza, é aquele amor que é amar o outro, né, amar a mim mesmo, tendo, né, o bom pastor na minha frente, que somente ele pode, né, nos dar o entendimento para esse amor aqui. É claro, os fariseus estavam olhando para Jesus de acordo com as suas lógicas, né? Eles devem ter achado um absurdo, né, aquela fala, né, de Jesus a respeito, né, do amor, né, dos mandamentos. Então, por isso que, como é importante a gente olhar, né, para essa afirmação, né, de Jesus com os olhos da fé, né, simplesmente acreditar sem se preocupar em querer racionalizar, ir pelo caminho da razão. Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele sabe o que é bom, né, para nós, e principalmente, né, em Jesus nós compreendemos o que é de fato esse exercício do amor, né, esse amor que, como eu comentei, ele é externo, né, não é parte da nossa natureza. É a roupa, né, daquela outra mensagem, né, é o traje lá da festa que a gente não tem, nos é dado, né. É verdade. Vou ler os comentários aqui, tá? A Ilva Milk está dizendo assim, simplificando, os principais mandamentos falam do amor, amar a Deus ao próximo, amar a Deus ao próximo e a mim também. Amar só próximo como eu me amo diz muito sobre as minhas atitudes com o meu próximo. Se não me amo, não posso amar plenamente meu irmão. E se não amo o meu irmão, como posso dizer que amo a Deus? Tiago fala disso, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o teu próximo a quem você vê, né? Legal, bem colocado. E aí ela conclui, então é um triângulo amoroso que se completa. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4. Glórias ao nosso paizinho por nos amar tanto. Ela cita o Boff aqui, né, quando fala do Abba Pai, né, paizinho. A Carla diz, os algozes de Jesus não o reconheceriam hoje, o matariam novamente. A Ilva diz, amar ao próximo, corrigindo o erro do dedinho gordo. Tá bom, acho que nós entendemos. O Denis diz, boa Camila, notou isso do o maior mandamento, e Jesus coloca logo 2, que na verdade resume todos. É bom ouvir vocês. Que bom, Denis, tá aí com a gente. É bom ouvir também, né? Concordo. Então eu queria até polemizar, não é polemizar, mas dizer o seguinte, de fato Jesus nomeou o primeiro e o segundo mais importante, né? Mas em última análise, se formos colocar, só há um mandamento, que é o mandamento do amor. E por que eu faço essa afirmação? Porque se a gente olha, por exemplo, nos evangelhos, que Jesus fala do próximo, né?
Ele diz, olha, todas as vezes que fizestes isto a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. E nós falamos do servir ao próximo, falamos do amor ao próximo aqui, né? Que, em última análise, quando eu faço para o próximo, estou fazendo a Deus. Então, não seria... É que Jesus quis citar nominalmente os 2 versículos do Antigo Testamento, que seriam Deuteronômio 6:5, que é amar a Deus, e Levítico 19:18, que é amar o próximo como a ti mesmo, que a Ilva lembrou. Olha, se é amar como a si mesmo, tem que primeiro se amar, né? Por isso, ontem, inclusive, faço uma propagandazinha, nós falamos do Outubro Rosa, e uma das palestrantes que falou que, ó, primeiro, mulher, você tem que se amar. Você em primeiro lugar. Isso parece chocar, né? Mas uma sociedade que exige tanto da mulher, que às vezes diminui tanto a mulher, é quase uma obrigação que ela primeiro se ame, primeiro cuide de si própria. Pois como vai poder cuidar dos filhos e da família, né? Então isso é uma questão importante. E aí eu só queria citar uma coisinha, quando se fala do amor aos outros, né? Amar os outros. Isso... Só para lembrar do tempo. Ah, sim. Chegamos a 1 hora, né? Chegamos a 1 hora. Então eu vou concluir a minha parte aqui, tá? Vou concluir. Esse ensinamento do amor que Jesus resgata e Jesus amplia, porque quando ele fala em amar o próximo, lá no Sermão da Montanha, ele diz, olha, não ame só o teu irmão, ame o teu inimigo e ore por o que persegue você. Então Jesus amplia o amor, né? A obrigação do amor. E ele ainda dá o exemplo. Na cruz, Pai, perdoa essa gente porque não sabem o que fazem. Só que esse ensinamento é algo que é a marca da igreja cristã. Pegar Atos 2, a primeira igreja, a primeira comunidade cristã, como se amavam, né? Como tinham tudo em comum. E aí Paulo leva junto essa ideia e reproduz, quando fala aos Romanos, né? Romanos 13 fala desse amor. Gálatas 5, Tiago também diz, olha, como é que você pode dizer que ama Deus se não o teu irmão? E assim, esse amor é a marca da igreja cristã. Por isso que nós falamos, né? Eu não quero ser terrivelmente evangélico, eu quero ser amorosamente cristão, que ama todas as pessoas. E, para finalizar, que o amor ao próximo não pode estar dissociado do amor a Deus. Por quê? Já falamos aqui, inclusive eu disse além, dizendo, olha, na verdade há um só mandamento, ame, amar. Claro que o cristão sabe que ele sozinho ele não consegue amar, né? Mas que esse amor é fruto do amor de Deus em sua vida. E ele pode fazer esse esforço de amar, inclusive, aquelas pessoas que não me querem bem, que são meus adversários. Muito bem. Agora eu só dou as palavras... um comentário rapidinho, André, aqui. Claro. 1 minutinho, só uma afirmação aqui de Lutero, que ele fala a respeito disso. Ele comenta assim, mas você pode dizer, é absolutamente impossível que uma pessoa cumpra esses 2 mandamentos. Sim, é impossível guardá-los ou cumpri-los. Você não pode fazê-lo. Deus deve fazer isso em você. Para ele, sim, é possível. Perceba que a gente já capta, né, o que é esse amor, né? É Deus que age em nós. Perfeito, perfeito. É Deus que age em nós. E apenas a partir desse amor que a gente consegue, primeiro, reconhecer a nossa imperfeição, reconhecer a nossa falta de amor e tentar se aproximar daquilo que Jesus fez, né? Muito bem. Bom, chegamos então 1 hora e 4 minutos. Foi realmente muito gostoso conversar. A Ilva está falando assim, um triângulo amoroso. De fato, é isso mesmo, é isso que a gente observa aí, né? E o cristão sempre quer compartilhar esse amor, ele quer mais pessoas compartilhando esse amor, por isso ele testemunha, né? Ele aponta para esse Cristo que é, ao mesmo tempo, aquele que nos ensinou a amar e que ama por nós, né? Então, nos ensina a amar.
Muito bem. Estamos chegando então ao final. Hoje conversamos sobre Mateus. Aliás, nós falamos muito pouco sobre a segunda parte, né, de Davi. Eu acho que então, para finalizar, poderia concluir dizendo assim: aquela segunda parte foi o checkmate, né? Jesus estava todo o tempo na defensiva, respondendo, e no final do nosso texto ele vai para o ataque. Ele diz: olha, me digam então, quem é o Messias? E eles não tinham resposta. Ele e os seus discípulos sabiam que Jesus é esse Messias esperado, que é verdadeiro homem, né? O filho do homem, filho da mulher também, ele é o filho do homem, mas não nos esqueçamos, né? Lá em Gênesis fala do filho da mulher, né? Então, o filho do homem era, antes de tudo, o filho da mulher, tá? Era um descendente da mulher. Isso tem que dizer. Eu até, viu, Camila? Anote isso aí da próxima vez que tu fala aí, porque não é meu lugar de fala. Tá bom. Diga aí, né? Porque é um filho da mulher, né? Um descendente do homem, um filho do homem, que não era só homem, ele era verdadeiro homem, mais do que nós até na sua humanidade, porque não tem o pecado que nós temos, que desvirtua, mas também era o verdadeiro Deus, que veio para ser, então, esse Salvador, né? Gente, muito obrigado, foi um papo gostoso, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a bater papo aqui. Vamos aproveitar para dizer, se você que está nos escutando quer participar com a gente, dá um alôzinho, que vai estar com a gente aí também para conversar, para a gente, né, trocar as nossas ideias. E a gente tem se encontrado aqui sempre às quintas-feiras, às 8h30, né? 8h29, mas não dá, né? Hoje, de novo, deu um piripaquezinho, entramos às 8h30, mas entramos quase sem atraso, né? Estamos aí. Né, estamos aí, isso mesmo. Queridos, quem quer... E sempre espaço para mais um, né? Quem quiser... Sim. Verdade, Camila, bem lembrado. Muito bem, palavras finais aí de vocês, se quiserem se despedir, falar, complementar. Primeiras damas. Tá bom. Agradecer, né, por mais essa oportunidade. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo mesmo a bater o papo, né? Vai ficando mais natural. Eu esqueci o que eu ia falar, deu um branco agora. Mas é só agradecer mesmo, dizer que sempre tem espaço para quem quiser se achegar, para contribuir, aí, trazer suas reflexões. E semana que vem tem mais. Isso aí. Obrigada pela companhia de vocês. Arthur? Pois muito bem, né, pessoal? Como sempre, né, um grande prazer aí crescer Pastor André, com a Camila, no conhecimento sobre, né, a nossa salvação. É sempre um momento maravilhoso aqui de muito aprendizado, de troca de ideias, né, e certamente por detrás de tudo isso está o maravilhoso amor de Deus agindo, né, em cada um de nós, nas pessoas que estão aí conosco, também nos acompanhando. Gente, muito obrigado, né, que Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, então, gente. Fiquem com Deus. Aproveitem aí, leiam esses textos, né? Os textos do final de semana, cheguem preparados. Aliás, não, perdão, esse foi o que já passou, né? Já estou falando, já estou cansado. Mas é isso, né? Esse texto tem uma atualidade enorme, né? Todo texto, a palavra de Deus tem essa capacidade de comunicar a todas as gerações, a todos os tempos, né? E é isso que a gente está aproveitando para fazer essas noites aqui, né? Conversar e ver o que toca a nós, na nossa vida cristã, na nossa comunidade. E desejo que esse momento tenha sido produtivo e útil para vocês, como foi para mim também, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo descanso nessa quinta-noite e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até, abençoada noite. Até, pessoal.